Olá, gente, aqui do canal. Estamos hoje com o professor Fernando Vale Castro, professor doutor em História da América da FRJ, foi meu professor na época da graduação. E eu queria que o professor se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, por que escolheu História e o tema, o seu tema de pesquisa, desde graduação, mestrado, doutorado e agora seus projetos atuais, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, saberem um pouquinho da sua trajetória. É um grande prazer estar aqui com você. Sou grande admiradora, adorava suas aulas, então assim, é muito bom estar podendo bater esse papo com os professores. E esse canal é justamente para poder fazer esse diálogo acontecer, professores, alunos. Então, quem tiver interessado em conhecer mais os professores da FRJ, eu estou tentando entrevistar os professores de História, que foi a graduação que eu fiz, depois eu fiz graduação em Filosofia, estou tentando entrevistar os professores de Filosofia também. Então, a ideia é de fazer um grande bate-papo com os professores, tentando chegar em outras instituições, o UERJ, o UF. Então, aos poucos, a gente vai fazendo aqui um grande apanhado de professores e alunos. Então, por favor, Fernando, fala aí para o pessoal. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer a Priscila o convite. Há muitos anos que nós não nos falávamos e é um prazer ver a tua carreira, tuas opções profissionais, enfim. E falar para o teu público. Falar de história sempre para mim é um enorme prazer. Mark Bloch certa vez falou, Mark Bloch, um grande historiador, fundador da Escola dos Anais, disse: acima de tudo, eu me divirto com a história. Então, é um pouco isso também que eu procuro fazer na minha vida, no meu cotidiano. Falar um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei na faculdade na primeira metade dos anos 90, em 93, na UF. Eu fiz graduação na UF. A minha escolha em História não foi uma escolha tão óbvia. Eu fiz Direito, entrei na faculdade de Direito, melhor dizendo, e vi que ali eu não estava realizado, não seria realizado como profissional. E História, portanto, foi minha segunda opção de curso de graduação. Só que tem um detalhe que eu gosto muito de falar para os meus alunos. Eu não era bom aluno em História, o que é uma exceção à regra. Quase sempre o aluno entra na graduação, numa graduação de História, ele sempre foi ótimo aluno em História. Eu não era bom aluno em História. História, para falar a verdade, eu posso dizer que, se não era pior, estava entre as minhas piores matérias. E aí, claro que a pergunta é óbvia. É algum tipo de masoquismo, de sofrimento, de automartírio, você querer entrar numa faculdade na qual você tem uma disciplina que você não era tão bom. E aí eu acho que isso daí tem um pouco de uma situação que marcou a minha vida e, de certa forma, foi fundamental para a minha escolha. E com esse fato que eu vou contar agora, de certa forma, eu entendi um pouco por que eu não era bom aluno em História. Eu tive um professor no pré-vestibular, que foi já falecido, professor Jorge Baiense. E eu trabalhei depois alguns bons anos com ele. Foi o responsável por me colocar em sala de aula, uma referência didática muito importante para mim. E quando tive aula com ele, eu realmente fiquei apaixonado pela aula dele, porque eu sempre gostei de ler. E aí vem o lado não masoquista. Eu sempre gostei de ler, eu sempre me interessei por história, mas não a história dada na escola. E quase sempre eu criava antipatia com os professores, automaticamente eu não estudava para as provas. E isso acabou fazendo com que eu fosse mau aluno em História por razões óbvias. E quando eu tive aula com o Jorge, de fato, ele trouxe um novo mundo para mim e ele foi um grande estimulador para que eu largasse Direito e fosse fazer História. E uma vez na faculdade, eu tive outros grandes professores. Eu estudei na UF, então eu tive aula com professores como Ciro Flammarion, como Leandro Conder, como Margarida Souza Neves, Ângela de Castro Gomes,
Saudoso dentre Ciro outros. Marion, né? Eu fiz É, laboratório com ele. Eu passei para a UF e depois passei para a uhum, FRJ e fiz sim. laboratório com ele estudando Egito, né? Que era a grande paixão dele. Depois, Era, a grande paixão dele era Egito. Eu fiz algumas disciplinas com o Ciro, tanto de antiga quanto de metodologia. é, aquele Então, livro, assim, né? Domínios da História marcou muito domínio também. da história, com certeza, uma referência obrigatória até hoje que todo mundo deveria ler, todo professor de história, todo graduando de história deveria ler. Então, isso tudo foi fomentando em mim um desejo de ser professor de história. Eu nunca tive dúvidas quanto à minha vocação de ser professor de história, uma vez dentro da universidade. E, claro, com o tempo eu comecei a me interessar também pela área de pesquisa. Eu fiz iniciação científica, é importante falar disso, no momento em que o MEC, junto às agências de fomento, cortaram as bolsas de iniciação científica na área de humanidades, e isso é muito ruim para o futuro da área, porque a iniciação científica, para mim, eu fui bolsista da professora Gilene Neder, também outra pessoa muito importante na minha trajetória, uma influência muito importante, que fez toda a diferença na minha formação. Eu tive contato com a pesquisa, eu tive contato em arquivos, com fontes, com todo um escopo teórico, metodológico. Então, foi fundamental para mim a iniciação científica. Então, vem um lamento muito grande com esse momento tão triste que a gente está vivendo, de um modo geral, e falando especificamente para a área de humanidades, que é constantemente atacada por esse governo, o meu lamento por essa decisão de retirar a iniciação científica, de acabar com a iniciação científica na área de humanidades. Bem, para encurtar um pouco, o professor gosta de falar muito, né? Eu sempre tive muito interesse por história do pensamento, por intelectuais, e essa é a minha área de atuação até hoje, com alguns pequenos desvios, mas nunca perdendo o norte de entender um pouco o pensamento. Na graduação e no mestrado, também na UF, eu fiz minhas pesquisas sobre o pensamento de Gustavo Barroso, que é um intelectual da primeira metade do século XX, né, um cearense, que, na verdade, ele vai falecer em 59, né, mas o auge da sua produção é na primeira metade dos anos 50, e ele é um intelectual multifacetado. Eu trabalhei fundamentalmente com o pensamento dele sobre história e principalmente sobre folclore e cultura popular. O recorte das minhas pesquisas foi até 32, que é o ano de criação do curso de museus, no qual ele foi o principal incentivador e quem formulou as diretrizes do curso, que hoje pertence à Unirio. E no período que eu trabalhei ali, entre 1910 e 1932, ele foi fundador também do Museu Histórico Nacional, tem uma produção sobre cultura popular muito vasta, se tornou imortal, né, na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Então, esse foi as minhas pesquisas, a minha primeira pesquisa própria, que deu origem à minha monografia de bacharelado e à minha dissertação de mestrado. Durante o mestrado, eu já dava aula, eu comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula no início da minha graduação, muito por causa da influência e do apoio e do incentivo do Jorge, como eu falei. E logo depois do início do meu mestrado, eu já tive a minha primeira experiência em sala de aula no ensino superior, e na área de América. Então, de certa forma, apesar de não ser, eu sempre gostei muito da área de América, tenho referências que depois veio a ser desde a graduação na área de América, como, por exemplo, o Marco Antônio Pamplona, que veio a ser depois o meu orientador de doutorado, ele foi meu professor na graduação. Então, eu sempre tive um pé na área de América, sempre gostei muito, e comecei a dar aula. Então, a sala de aula me levou para a pesquisa. Eu comecei a ter um interesse em dar aula de História da América, comecei a dar aula de América, comecei a ter interesse pela área,
e acabei fazendo doutorado em História da América. Não mais na UF, mas na PUC. Eu fiz uma opção, apesar de ser um professor comum das duas instituições à época, o Pamplona, eu fiz a opção de fazer na PUC, porque eu já estava ali, mestrado, graduação e mestrado, eu fiz a opção de mudar de áreas, o que foi ótimo. A minha experiência na PUC foi fantástica. Tenho grandes amigos até hoje dessa minha época de PUC. E aí fui trabalhar com diplomacia, com pensamento diplomático sul-americano, a partir da produção de uma revista, a Revista Americana. Você dava aula para ensino médio também, cursinho, para Dava aula. Eu nunca parei. Eu vou depois falar da minha trajetória de professor, mas eu nunca parei. Eu só parei de dar aula para ensino médio quando eu entrei no FRJ por causa da dedicação exclusiva. Então, porque eu é uma trabalhei... coisa que às vezes eu ouço muito, né? Já ouvi trabalhando em colégios que são cursinhos, e aí parece que eles acham que você que faz mestrado e doutorado, você tem uma linguagem difícil, que não é conciliável, e você vê que é uma grande falta de coerência, né? Não necessariamente, é um mito. É um mito que, assim, a ideia é desconstruir um pouco esse mito, porque o estudo só faz com que a gente melhore as nossas aulas, com que a gente elabore melhor criticamente, que a gente pense melhor nossa didática. Então, não necessariamente você que faz mestrado, doutorado, não serve, né, para dar aula em cursinho, nem ensino médio, que você tem que ir para a faculdade. Não necessariamente, né? Acho que é tão bom você estar dos dois lados, desse lado do estudo e, ao mesmo tempo, lidando com ensino médio, tentando adaptar a sua linguagem que você estuda com conceitos para um aluno que é mais jovem, né? Então, é um exercício que a gente faz, quase um desafio a si mesmo, né? Então, é muito bom para a gente. O que eu penso? Foi muito bom você ter falado disso, Priscila. Eu tenho minha trajetória inteira, até entrar no FRJ, dando aula. Eu dava aula também, tive experiências como professor substituto em universidades públicas, dei aula tanto na UFRJ quanto na FFP, na UERJ de São Gonçalo. Foram experiências ótimas para mim. Dei aula em universidades privadas também. E atuava tanto na área de História da América quanto na área de prática de ensino. Muito por causa da minha bagagem como professor de educação básica. Então, isso para mim foi algo inerente. Na minha graduação, eu dava aula, como eu falei, eu comecei a dar aula no início da minha graduação, então passei praticamente minha graduação toda dando já aula, já no mercado, e fazendo iniciação científica, fazendo pesquisa. Então, para mim, isso sempre foi algo natural da minha atuação. E claro que eu ouvia dos dois lados, Priscila. Na escola, ou no cursinho, eu dei aula há muito tempo em cursinho, eu ouvia, tá fazendo mestrado para quê? Vai fazer doutorado para quê? Isso não vai te adiantar de nada. Porque, claro, que muitas vezes eu tinha que abrir mão de aulas para dar conta do mestrado, né, do doutorado, enfim. E na academia eu também ouvia críticas. Você tem talento, mas vai perder seu tempo dando aula para colégio, para cursinho. Então, assim, eu tive também os dois lados da moeda de críticas que, para mim, eram críticas já à época infundadas, e hoje eu continuo afirmando. Eu acho que um bom professor, para ser um bom professor de história, você tem que ser um bom pesquisador. E quando eu falo pesquisador, não é pesquisador de academia, não é um pesquisador acadêmico que vai fazer uma tese o tempo inteiro e só Pois é, você o tempo todo tem que produzir, tem que criar, tem que interpretar. Então, você tem que ser um bom pesquisador. E você, para ser, não só... E aí eu vou falar duas coisas que se complementam. Você, na academia, você ser um professor doutor, pesquisador de uma universidade, atuando numa pós-graduação, você precisa... A sua formação é mais completa quando você tem a horizontalidade. E aí eu estou falando, intelectualmente falando, quando você tem a horizontalidade do conhecimento que você adquire na sala de aula da educação básica, que você tem que dar aula de tudo,
e, portanto, você tem que estudar sobre tudo, e aí você não fica monotemático. E vou além. O dar aula na educação básica, e eu estou falando especificamente da área de história, estamos numa graduação em que a principal formação é do professor. Porque o principal mercado de trabalho do nosso aluno de graduação é a sala de aula. Então, você ter tido uma experiência na educação básica te dá toda uma sensibilidade para pensar também na formação de professor, não necessariamente, porque muita gente delega isso à faculdade de educação. Claro, a faculdade de educação é fundamental, tem grandes amigos lá e faz um trabalho fundamental e fantástico. Mas fica muito esquisito, às vezes, muitos cursos e disciplinas e professores por extensão que não se preocupam com a formação do seu aluno enquanto futuro professor e delegam isso apenas para a faculdade de educação no final da faculdade. Claro que hoje, com a reforma curricular que a UFRJ passou, e eu também estou falando muito da realidade da UFRJ, que é a minha realidade, isso melhorou um pouco, porque você já tem disciplinas de educação desde o início da graduação. Mas, de qualquer maneira, ainda não estamos longe do ideal. Então, eu não consigo separar as duas coisas. A questão da prática de ensino, ou seja, não da prática de ensino, mas da formação docente, para mim, é fundamental. Tanto é que eu também atuo no Prof. História, que é o mestrado profissionalizante de ensino de História. Eu sou dos primeiros professores, né, vamos chamar dos fundadores, né, da primeira geração do Prof. História, já tem aí 6 anos, e com muito orgulho. Não, eu falo como alguém que foi para o mercado de trabalho e que não imaginava que nos colégios, nos cursinhos, eles fossem ver com maus olhos você querer fazer mestrado, doutorado. E aí eu falei assim, gente, mas por que você está querendo se qualificar? Você está querendo aprender mais, melhorar, até para produzir aulas melhores. E aí quando eu comecei a ver que havia essa resistência do tipo, seu lugar não é aqui, vai dar aula em faculdade, eu falei assim, nossa, mas que coisa mais anti-acadêmica, assim, antididática, sabe? É inacreditável. Então, acho que o conhecimento que às vezes o intelectual, e aí você que trabalha com intelectuais, né? Às vezes passa muito aquela imagem do intelectual que está somente, sei lá, recluso, enquanto, na verdade, o conhecimento das humanidades, ele é muito mais o conhecimento do diálogo, é o conhecimento que a gente está na sala de aula, que a gente está aprendendo junto. Então, a gente, quando lê um texto sozinho é uma coisa, quando a gente lê o texto e apresenta ele numa sala de aula para debater, a gente encontra outras coisas. Então, no final das contas, a humanidade, assim, o conhecimento das humanidades, né? Ela precisa dessa troca da sala de aula, essa troca da presença física, né, do professor. E aí eu estou falando isso como alguém que dá aula para a faculdade à distância. Então, assim, que é um outro problema, porque você não encontra o aluno, você não debate texto com os alunos. Então, acho que, de modo geral, a gente pensando no ensino, e talvez o ensino que eu tenha tido com você na graduação de História, depois na graduação de Filosofia, na FRJ, presencial, ele seja algo que daqui para frente a gente não sabe nem se vai existir, porque as faculdades elas estão vindo com tanta força e estão dizendo, olha, se você quer fazer então História, Filosofia, você que pague. E aí esse você que pague é um curso à distância, não é um curso presencial, porque o curso à distância é muito mais barato também. Então, acho que assim, esse período que a gente está vendo tantos ataques, tantos cortes a bolsas na área de humanidades, é justamente uma tentativa de eliminação do nosso conhecimento, eliminação da nossa perspectiva, que é uma perspectiva de uma ética inclusiva, né? A gente não quer eliminar o outro, a gente quer dialogar com o outro, a gente quer encontrar ele, fazer pensar, construir junto. E isso é um projeto que não é o projeto que a gente está vendo enquanto bandeira levantada, né? Pelo menos nesse governo que há um tempo atrás a gente nem pensava que iria voltar. Então, assim, a gente que estuda história, a gente vê as coisas se repetirem e a gente fala assim, nossa, isso é o mais do velho, né? A gente já viu em tantas vezes acontecer, a gente que já leu outros momentos históricos, e a gente fica assim, eu fico em choque quando eu vejo posicionamentos, né, que a gente falou da eugenia, né, posicionamentos eugênicos, coisas que a gente achou que já tinha passado, já tinha superado. Essa última, você viu do 300?
do Vi. 300, porque não tinha nem 30. E de É, tocha na mão, aí você fala assim, gente, assustador, né? O que está acontecendo? com a máscara do Jason. É uma coisa assim. Não, é aterrorizador. E história serve para isso, para você olhar aquilo e de cara identificar que aquilo ali é uma referência a Ku Klux Klan, que é, né, um grupo racista, supremacista branco dos Estados Unidos, que surgiu no século XIX, absolutamente violento, e contrário a a tudo que é diferente do que eles pensam e acreditam. Um grupo que Uma, quer matar, excluir, Não, eliminar. exatamente, absolutamente violento. Queimavam igrejas, matavam, torturavam. Então, assim, é, infelizmente, a gente está vivendo essa era. Quando você foi minha aluna, com certeza, é, Era um quando a outro gente falava tempo. de pensamento racial, era um outro tempo. Quando a gente falava de pensamento racial, Parecia muito quando distante falava de muito longe. embranquecimento, eugenia, até você trabalhou no teu mestrado sobre isso, eu, assim, claro que como professor de história, como historiador, a gente sabe que o pensamento autoritário e todas as suas formas, todos os seus desdobramentos fascistas ou fascistoides nunca deixaram de existir. Mas a gente também achava, talvez tenhamos sido polianas, de que, em que pese, como disse Brecht, né, a cadela do fascismo está sempre no cio, achávamos que realmente não corríamos essa ameaça de uma volta tão forte do pensamento autoritário como a gente está vendo nos últimos anos. E aí eu acho que, para mim, levantou a luz amarela, a luz vermelha, em 2013. 2013 foi um momento, foi para mim um grande ponto de inflexão, porque quem viveu aqueles movimentos, quem analisou aqueles movimentos, se deu conta que ali havia uma semente do fascismo muito forte. Um discurso, não de todos, evidentemente, mas cada vez crescia, cada manifestação crescia mais e mais discursos fascistas, Agora, autoritários, militaristas. explica Oi? para as pessoas o que seria quando a gente fala, esse movimento é fascista, porque para a gente é muito claro, mas talvez assim para muita gente há uma resistência de dizer que é fascista. Então explica assim, tenta explicar de uma maneira mais didática Ah, para claro. leigos o que seria um movimento fascista, né? Olha, o fascismo, eu vou ser muito breve. O fascismo é um movimento que surge nos anos 20, tem a Itália como seu berço, a Itália de Mussolini. Aliás, um parêntese, ontem Bolsonaro repetiu uma frase de Mussolini, No Twitter. né? É melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. É uma frase do Mussolini, e eu custa me acreditar que ele não sabia disso. Então, eu acho que isso aí, para mim, é bastante elucidativo do que a gente está vivendo. Mas o fascismo é um regime, fundamentalmente, para a gente, sendo didático e muito sintético, que busca estabelecer uma lógica hegemônica em prol de um determinado grupo. E aí eu falo isso, claro, eu não estou fazendo uma discussão conceitual do fascismo, mas porque eu estou interessado didaticamente de trazer para os dias de hoje. Por que a gente chama de um discurso fascista? Porque é um discurso que não abre espaço para a pluralidade, para o diferente. Quer eliminar o Então, diferente. exatamente. Quando eu digo não abrir espaço, é literalmente silenciar o diferente. Nem que para isso seja necessário eliminá-lo. Então, assim, claro, a gente ainda não vive, e eu espero não viver, um regime fascista. Mas a gente já tem uma retórica fascista muito clara. E Ou é seja, a uma, gente já fala. e é uma retórica um pouco diferente da retórica que a gente viu anteriormente, né? Que antigamente as pessoas falavam, não, sou fascista, e falava, afirmava. Agora a gente vê uma retórica que é uma retórica do engano, assim, eles falam uma coisa, depois eles falam outra, ele fala sou fascista, depois não é fascista, aí fala que não é.
Então, um jogo, né, de palavras que justa confundir as pessoas e, ao confundir, ele divide as pessoas, né? Sim. Assim, muita gente questiona. Não é fascismo, aí vem com um discurso até baseado na história, mas é um anacronismo. Claro, não vamos. Por isso que eu falei, eu não estou preocupado em fazer uma discussão conceitual do fascismo para depois chegar à conclusão, viu? Não é exatamente o fascismo. Porque o fascismo tem várias formas e várias facetas. A principal delas é essa: eliminar, silenciar o diferente, o quem pensa diferente. E é claro que hoje a gente vive uma era da. Vou chamar de desonestidade intelectual para ser educado. Que é um pouco assim: eu posso falar o que eu quiser porque eu tenho a liberdade de expressão. Você não pode defender a liberdade de expressão, você não pode acreditar na liberdade de expressão quando a sua liberdade de expressão passa justamente por eliminar a liberdade de expressão dos outros. Então, assim, isso é um discurso hipócrita, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Que, na verdade, é uma grande canalice isso. Isso é uma coisa muito E é isso que a gente está vendo. E é isso que a gente está vendo. Mesma coisa. Hoje a gente vive... Cara, isso daí sempre existiu. Tá? Claro que hoje, com a internet, ganhou uma proporção com a tecnologia que nunca tinha se visto. Que são as chamadas fake news. Mas basta pensar, por exemplo, em Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, que é um dos pais, talvez o principal teórico da propaganda moderna, que repita uma mentira 1 milhão de vezes e ela se tornará a maior das verdades. A fake news exatamente segue a mesma lógica, como a publicidade, em última análise, também. Então, esse é um momento, porque assim, quando usa a publicidade para te convencer a comprar alguma coisa, isso não é dramático. Salvo se você estourar seu cartão de crédito, mas não vai ser dramático para a humanidade. Mas quando você cria mentiras, e hoje com os robôs, elas literalmente se proliferam 1 milhão de vezes em pouquíssimo tempo, você você cria uma situação e um contexto extremamente perigoso. Porque hoje a gente tem um presidente que baseou a sua campanha em fake news, em robôs. Eu não sei se você viu o documentário Privacidade Hackeada. Você viu? Que é muito bom assim, para ver como é que usa esses robôs, como é que dispara-se mensagens via WhatsApp. Então, para quem não viu, fica a dica, ver Privacidade Hackeada, que a Cambridge Analytica ela foi investigada pela ascensão do Trump nos Estados Unidos, né? O Brexit também. Então, realmente é uma guerra que é uma guerra de informação e é uma guerra das fake news também. E no final das contas, as pessoas se informam por uma maneira que é uma maneira não, vamos dizer, a melhor, a convencional, e aí tudo vira relativo, né? O conhecimento acadêmico vira relativo, o conhecimento científico vira relativo, tudo vira opinião. E aí, aonde você vai se informar para realmente ter certeza que você está tendo uma informação certa? Aí a briga sobre a questão da verdade, né? A verdade virou um campo de debate, um campo de disputa que a gente ficou perdido. Assim, eu acho que nesse momento cabe, mais do que nunca, estudar história é fundamental. E aí, quando eu falo de estudar história, e aí falando um pouquinho da área de educação, que eu sempre falo quando sou chamado a dar aula, palestra, enfim, nas minhas aulas, para que serve a história? Acho que esse é um ponto, para qualquer professor de história refletir sobre isso, e todos nós, na medida que faz parte do currículo escolar, nos deparamos com história ao longo da nossa vida. Então, assim, a história ensinada, muitas vezes, não dá a dimensão para o aluno da relevância que ela tem para a nossa formação como cidadão. A história tem que ser obrigatoriamente trazida para os dias de hoje. Essa é a função da história. História não pode ser um museu arqueológico que fique preso no passado. O passado serve para a gente pensar hoje. E hoje a gente vive uma era que a história está presente
a necessidade, perdão, de estudar a história, de conhecer a história, está muito presente. Quem estudou gripe espanhola tem uma leitura, e que entendeu a gripe espanhola e refletiu sobre a gripe espanhola, só para dar um exemplo de epidemia, de pandemia, entende a necessidade de certas medidas que hoje são questionadas no Brasil. Estamos falando de 100 anos atrás, mas não importa. Isso é só um exemplo. Quem entende um pouco de regimes totalitários, quem estudou sobre ditaduras, autoritarismos, entende esta retórica do governo. Entende toda a lógica, entende aquela reunião do dia 22 de abril, que foi divulgada, o perigo daqueles discursos, o perigo daquelas falas para a democracia. Entende que um presidente não pode, no regime democrático, apoiar manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque existe um princípio da tripartição do poder, lá de Montesquieu, que às vezes a gente estuda na educação básica e não se dá conta, de que esse equilíbrio é o que garante o direito de todos e para todos. Entende que o neoliberalismo, que hoje a gente vive, que é um projeto já de mais de 3 décadas, tem limites muito claros. Por quê? Porque o mercado, o tão poderoso mercado, lá resgatando o laissez-faire, laissez-passer do século XVIII, ele não dá conta das demandas sociais fundamentais para que ele mesmo funcione. Um exemplo. Vários economistas de diferentes correntes, quando do isolamento, lá na Europa ainda, diziam: fazer um lockdown é fundamental, porque quanto mais eficiente for o lockdown, mais rápida é a retomada da economia. O Brasil, por exemplo, não fez lockdown, fez um isolamento muito falho, porque o governo federal boicotou o quanto pôde, continua boicotando. Hoje, um pouco antes da nossa conversa aqui, eu estava lendo uma matéria do Crivella, que vai reabrir o Rio de Janeiro, no momento que a curva está ascendente. Então, assim, não sei o que esperar disso. E aí vem exatamente o que você falou. Conhecimento foi nivelado com qualquer tipo de opinião. Então, assim, vai um cientista falar sobre a questão da epidemia e o tio do WhatsApp tem a mesma respeitabilidade. Por quê? Porque todos têm direito à opinião, e tudo é opinião, cada um tem a sua. Não. Conhecimento é uma construção, conhecimento não é informação. A gente vive a era da informação, a gente não vive a era do conhecimento. Pelo contrário, a gente está vivendo uma era irracional, anticientífica. Quando a gente poder imaginar, foi feita uma pesquisa ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, meados do ano passado, em que 7% da população brasileira crê na Terra plana. Então, assim, honestamente falando, não há como nem discutir isso. Como é que a gente vai conseguir discutir? Porque aí no final isso, cada um tem a sua opinião. Não, não é isso. Isso daí é um absurdo. Eu estou pegando a Terra plana, que para mim é o símbolo. E 7% são 15 milhões de pessoas. E no final das então, assim, contas, o nosso conhecimento também, que é um conhecimento de produção, de trabalho historiográfico, ele é baseado em método, em pesquisa, em ida a arquivos e anos estudando, analisando fonte, criticando fonte, para produzir um livro que fale sobre um determinado período. É claro que a gente entende que o passado é um objeto perdido e a gente está fazendo uma reconstrução, a gente está fazendo uma leitura, mas você vê que o passado ele ainda é um objeto de disputa, porque o Bolsonaro não defende a ideia de que houve um golpe, que houve uma ditadura.
ele vai falar em revolução. Então, você vê que o conhecimento historiográfico, né, existe um consenso e que esse consenso ele não foi levado em conta, ele não foi creditado aos historiadores, e aí outras pessoas que não são os historiadores da academia historiográfica, né, porque mal ou bem existe um grupo de pessoas que vão dizer, olha, isso aqui é um conhecimento historiográfico, isso aqui, e passa por pesquisa, passa por teses, bancas, análises, pareceres. Então, fala um pouco para as pessoas que também o nosso conhecimento que a gente produz não é um achismo da nossa cabeça, né? Não é algo que a gente produz, tipo, sentei ontem e produzi um livro e defender um torturador, né? Que tantas pessoas morreram. Isso que me deixou muito revoltada, sinceramente. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram torturadas na ditadura para que uma pessoa hoje fosse eleita defendendo o torturador. Então, isso realmente, num regime democrático, em que pessoas morreram para que houvesse democracia. Isso é realmente uma coisa assim, é inacreditável. Se alguém me contasse há um tempo atrás que isso ia acontecer, eu ia falar assim, não, isso não vai acontecer, é impossível. Nunca, né, nós vamos deixar isso acontecer. E aconteceu, né, debaixo do nosso nariz. Sim. Foi o que eu falei. Até retomando a questão de 2013. A partir de 2013, se a gente for analisar bem, é a crônica de uma morte anunciada. Porque 2014, a Dilma, apesar de ter sido eleita, para mim, o marco do pós-eleição é o discurso do Aécio Neves, logo depois do segundo turno que ele perdeu, dizendo que a Dilma, quer dizer, questionando o resultado da eleição, e aí Democracia em Vertigem menciona essa passagem, o documentário, né, Democracia em Vertigem, ele falando questionando o resultado da eleição, dizendo que teve fraude, pedindo recontagem, houve recontagem, não houve fraude, e ele dizendo que a Dilma não podia governar. Se ela tomasse posse, qual é um discurso meio que lacerdista, né, em relação a Vargas? Não podia tomar posse, tomando posse não podia governar e tinha que sofrer o impeachment. Então, assim, a partir dali, o segundo governo Dilma é um governo em que pese todos os problemas e equívocos da própria Dilma. Foi um governo que ela não conseguiu governar, porque o Congresso, e ela também não negociou com o Congresso. Veio o impeachment, e quando você fala da tortura, a gente não pode esquecer da fala do Bolsonaro no dia do impeachment. Exatamente esse que eu estava lembrando. Então, assim, a gente não pode esquecer disso. Pela Constituição, ele tinha que sair preso dali. Sim, é um crime porque pela Constituição você não pode fazer apologia à tortura. Claro. Então ele tinha que sair preso dali. E aí depois vem o que a gente conhece, né? A ascensão bolsonarista, Lava Jato, que promoveu um claro processo de judicialização da política, e isso foi definitivo para a ascensão de Bolsonaro. Por mais que eu acho que os ao PT também, né? Exatamente. Aí você cria polarização, demonização, né? Ao PT. Você cria uma polarização. E é típico do fascismo. Porque você, para criar, você precisa criar um inimigo para promover um objeto de disputa para ser eliminado. A ideia do inimigo interno. Você precisa criar um inimigo interno. É o caso dos judeus, por exemplo, na Alemanha. Tá? Então, assim, claro, mas não botaram os petistas no campo de concentração. Sim, por isso que eu falo, a história, a fala de que a história se repete é um equívoco. É um equívoco que o senso comum diz. A história não se repete literalmente, mas a história, muitas vezes, é cíclica. O conhecimento histórico nos permite fazer algumas reflexões sobre o que a gente está vivendo. E aí, Bolsonaro, se você me perguntar, você está surpreso com Bolsonaro? Não, muito pelo contrário. Eu estava relendo alguns textos meus de antes da eleição, está acontecendo exatamente o que eu disse que ia acontecer. Ou seja, não há surpresa aí. Ele foi eleito com um discurso autoritário, um discurso religioso, praticamente fanático, e ele está colocando essa política em prática com absoluta coerência. Claro que... Então,
Bolsonaro, então, representa esse discurso autoritário, sempre representou, e isso é óbvio nas suas medidas, e nada me surpreende dentro disso tudo que a gente está vivendo. E é interessante observar, a gente estava conversando um pouco sobre a importância de se estudar a história, para que serve a história. Hoje em dia, já tem alguns anos que eu trabalho com questão racial. Eu tenho algumas pesquisas sobre questão de raça, já dei algumas disciplinas, tanto na graduação quanto na pós, sobre questão do pensamento racial. E hoje eu trabalho com pensamento... na verdade, eu trabalho com as escolas residenciais indígenas no Canadá. Eu trabalho... E claro que a questão racial é um dos elementos fundamentais para isso. De forma muito rápida, falando dessa minha pesquisa atual, as escolas residenciais surgiram nos anos 40 do século XIX, eram internatos, tá, para a gente entender como é que, em português, a palavra seria essa, em que os índios, as crianças indígenas, né, as crianças das tribos, eram retiradas das suas tribos e colocadas nesses internatos durante 8, 9 anos, para receber a cultura do homem branco. Ou seja, era um processo de assimilação desse indígena. Só que o receber essa cultura pressupunha esquecer a cultura aborígene, esquecer a cultura nativa. E isso foi uma política que durou até o final do século XX. A última escola residencial no Canadá foi fechada em 1996. Eu acho eu não vou... Você viu aquela série Anna with Air? É uma Não. série que fala sobre isso, porque eu acho que passa no Canadá. Se não passa no Canadá, passa nos Estados Unidos, nas colônias... E também teve escolas no mesmo formato. Porque eles faziam isso, eles pegavam os jovens indígenas e levavam, dizendo que iam educá-los, mas não falavam que ia ser um internato. E no final das contas, a série mostra, né, não sei se é verídico e tal, mas que eles queriam voltar para suas terras e eram crianças. E os pais, às vezes, queriam os filhos de volta e não conseguiam os filhos de volta, Sim. que era um internato e não podia voltar. E ficavam presos ali, as famílias queriam as crianças de volta e não conseguiam. Sim. Olha, não é ficção não, tá? Porque no Canadá houve, entre 2008 e 2015, a Comissão da Verdade e Reconciliação, justamente para investigar os crimes cometidos nas escolas residenciais. E, de fato, isso era verdade. Não só porque as escolas residenciais é um nome bonito, né? Mas, na verdade, muitas eram praticamente campos de concentração. E você tinha todo tipo de violência física e psicológica em relação a essas crianças. Desde violência sexual a torturas e etc. Inclusive, há um número significativo de mortes dentro dessas escolas. E estrategicamente, essas escolas, as crianças eram levadas para escolas distantes das suas tribos, justamente para dificultar o acesso. Então, assim, é muito violento o processo. Foi muito violento. Mas o que eu queria destacar é quando a gente vê um Bolsonaro, e por isso que a história é tão importante ser entendida, e você vai entender perfeitamente o que eu vou falar, porque é teu tema de pesquisa também. Quando a gente vê o Bolsonaro, no início da pandemia, de certa forma ele fala isso até hoje, né? Dizendo que ele tem um passado de atleta, que, portanto, não vai sofrer nada, vai ser um resfriadinho, porque, afinal de contas, ele é um atleta. Aquilo ali, ele pode até não se dar conta disso, eu não vou entrar na discussão. Mas aquilo é um discurso eugênico, de limpeza social. Quando ele diz, vai morrer gente, lamento. Vai morrer quem? Os que não conseguiram sobreviver ao vírus, os menos preparados. Isso é limpeza social. Até porque sabe-se muito bem que a maioria que vai morrer são pobres, negros das periferias. Então, isso é um discurso claramente eugênico, em pleno século XXI, sem que as pessoas se deem conta. Porque aí, se você fala isso e diz que o discurso eugênico é um dos pilares do nazismo, aí o Bolsonaro vai dizer que não é nazista. Quando o Bolsonaro... E aí é interessante observar
eu vou pegar novamente aquela reunião do dia 22, numa frase do ministro da Educação, do Weintraub, quando ele diz: eu detesto o termo populações indígenas. Somos brasileiros. Somos todos brasileiros. Esse é um discurso que expressa uma lógica também eugênica, uma lógica de um projeto de país autoritário e elitista que vem desde o Império. Esse é o ponto. Eu gosto de fazer uma provocação, dizer, não, o projeto do Brasil deu certo. O projeto das elites brasileiras deu certo. Então, o projeto de nação, quando você pega os teóricos da República, por exemplo, deu certo. Porque a maioria esmagadora, claro que há exceções, mas a maioria esmagadora tinha um projeto para uma elite branca, aristocrática. Para esse projeto, deu certo o Brasil. Só que aí, quando você vê o ministro da Educação dizendo que somos todos brasileiros, ele está assinando embaixo desse projeto excludente. E é justamente quando você pensa a luta dos movimentos indígenas, do LGBT, do movimento LGBT, do movimento negro, do feminismo, etc., é justamente para desafiar esse projeto hegemônico, que é secular e vitorioso até hoje. A gente teve uma entrevista aqui com uma amiga minha que está estudando demarcações de terra e ela chamou a atenção que desde o século XIX são as mesmas famílias que decidem territórios, os grandes latifúndios, e o Ministério da Agricultura, né, com a Tereza Cristina, que está a família dela lá desde não sei quando. Então você vê que é um projeto que o Rancière tem um nome que ele fala, não é uma democracia, é um Estado oligárquico de direito. Então, existe uma oligarquia que decide os rumos do nosso país, que decide ali para onde a gente vai, quais são as leis, e é extremamente excludente, extremamente concentrador de renda, de riqueza, de latifúndios, grandes latifúndios. Então, assim, no final das contas, a gente só participa da democracia votando, mas, em compensação, quando a gente vota nas pessoas, elas governam em prol dos seus próprios interesses. Que é essa ideia da corrupção, né? A corrupção é quando o Estado perde a sua finalidade, que seria governar para todos. E aí o todos tem que incluir as minorias, tem que incluir os grupos indígenas, tem que incluir todas as minorias. Isso a gente não precisa ir muito longe, não. Isso é Aristóteles. É tipo, o que é a justiça em Aristóteles? É o tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, tudo que virou justiça social hoje em dia, as pessoas botam na conta do comunismo e acham que é uma coisa ruim, e aí o comunismo virou justiça social. No final das contas, a gente está falando de inclusão, a gente está falando das pessoas não morrerem de fome, a gente está falando das pessoas não estarem na linha da miséria, né? Então, no final das contas, o nosso projeto de governo é um projeto de governo inclusivo, que inclui as minorias. E a gente está vendo no poder um projeto de governo que fala que tem que metralhar a petralha, né? Que tem que acabar com o comunismo. E é isso que a gente está dizendo que é um projeto eugênico, que é um projeto que extermina, que fala, olha, se você não é forte o suficiente, então você tem que morrer para o bem da nação, porque a nação não pode parar, porque a nação não pode ter um atraso econômico em prol de algumas pessoas que vão ficar doentes. Então, essa é a ideia que a gente está dizendo que é eugenia, é a ideia de que é um projeto fascista, porque não é para todos, é para um grupo. Sim, é perfeito, é isso mesmo. E é isso para isso que serve a história. Para isso que serve uma pesquisa, as pesquisas acadêmicas. É por isso que serve essas pesquisas acadêmicas chegarem na sala de aula. Qual é a função da história? É ensinar o aluno, desde as primeiras séries, mas sobretudo no Fundamental 2 e no ensino médio, a pensar historicamente, a se entender como sujeito histórico e entender que a história movimenta o mundo ao redor dele. Fazer entender, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. A questão do racismo nos Estados Unidos, que é um racismo sempre muito mais violento, muito mais visível do que aqui no Brasil. Ambos são racismos estruturais, mas são racismos diferentes. Hoje a gente está vendo mais um conjunto de manifestações nos Estados Unidos, como tantas outras ao longo do tempo, justamente porque você ainda tem questões a serem resolvidas. Óbvio que não dá para comparar o que era os Estados Unidos até a luta pelos direitos civis, obviamente, vivemos uma outra era,
Mas, de qualquer maneira, eu acho que aí o discurso do Obama é sintético nesse sentido, o discurso de posse dele, dizendo que hoje eu sou presidente do Brasil, presidente norte-americano, em um país que meu pai e minha mãe podiam ser presos quando se casaram, dependendo do estado, porque ele nasceu antes dos direitos civis. Então não podia, em vários estados não podiam casamentos interraciais. Então assim, é óbvio que houve avanços, mas isso não significa que a luta não precisa ser cotidiana, diária. É disso que a gente está falando. E você falou muito bem. Quando você vê esse discurso, isso é um discurso fascista, de eliminação. Que se não for eliminação física, e muitas vezes o discurso até leva para a eliminação física, como vamos metralhar os petralhas, ou como o discurso também do Bolsonaro na época da campanha de mandar para a ponta da areia, né, ponta da praia, que era o local de desova de militantes de esquerda na época da ditadura. Então, assim, se não for essa eliminação física através da violência, é a eliminação, é o silenciamento completo. É a eliminação através de prisão, através de não haver espaço para o plural, para o diferente. Isso é um regime autoritário. Isso é o pilar de qualquer ditadura ao longo da história. E no caso do Bolsonaro, com a legitimidade de ter sido eleito diretamente, ou seja, ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros. A verdade é essa. O pessoal, o grupo progressista, que hoje está tentando se organizar através de movimentos como Some 70%, etc., ele precisa fazer uma reflexão prévia para entender como que 57 milhões de brasileiros acreditaram que Bolsonaro poderia ser uma solução. Que eu acho que vai muito além, é multifatorial. Não dá para explicar isso só pelo antipetismo ou só por um viés autoritário da nossa sociedade. Eu acho que é multifacetado. Mas eu acho que esse é o primeiro passo, entender esse fenômeno. Entender como que 57 milhões, entender como hoje, com tudo que já aconteceu, ainda haver 30% de pessoas apoiando o governo. Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Primeira, para conseguir entender e ao entender, como lidar com essa situação e como lutar contra essa situação. Eu me lembro de uma aula com o Ziller, né, quando ele falou sobre Revolução Francesa, e ele falou que justamente são múltiplos grupos com múltiplos interesses que estão ali apoiando a revolução. Então, no final das contas, quando a gente pensa dos apoiadores do Bolsonaro, são múltiplas pessoas com múltiplos interesses, nem todo mundo realmente se vê como fascista, ou é fascista, ou entende o que é isso, mas de alguma maneira vê, às vezes até por uma questão religiosa, por uma questão de achar que ele, de fato, é o Messias. E aí você tem o Bolsonaro indo para igrejas evangélicas, né, sendo apoiado pelo Bispo Macedo, e aí toda a Universal chegando junto. Então, assim, tem múltiplos fatores, múltiplas caras dos apoiadores do Bolsonaro. Então, realmente é um movimento que a gente, enquanto professor, e eu falo isso por já ter dado aula em comunidade, assim, e a gente vê que a presença da igreja evangélica ela é muito forte. E da escola ela é muito fraca. Porque as pessoas elas veem muito mais a escola como obrigação. E aí um tempo que você tem que ir para a escola e você não pode estar trabalhando, você não está podendo ganhar seu dinheiro porque você tem que ir para a escola. E muitas famílias que precisam, né, adolescentes precisam já trabalhar. Então eles veem a escola muitas vezes como um empecilho, como tipo, eu preciso terminar o ensino médio pelo menos, porque eu sou obrigado. E a igreja evangélica, ela ajuda muito mais, assim, ela tem uma outra posição ali dentro daquelas comunidades, ajudando com cesta básica, ajudando... Então, no final das contas, o que o bispo fala, né, o pastor, aliás, o pastor fala e o que o professor fala, tem uma, sabe, o nosso conhecimento, o que a gente fala, nosso discurso, ele não tem peso ali para a grande maioria das pessoas. Então, a gente tem que levar muito em conta o fator religioso e o fator também social, porque no final das contas, quando um aluno meu perdeu a casa, né, que foi perdeu
depois de uma chuva e tal, quem ajudou foi a igreja, não foi a escola. Então, no final das contas... Não foi o assim, Estado. e também não foi o Estado. Na verdade, quando você vai na comunidade, a grande realidade é a seguinte: ali eles estão à margem do Estado. E aí essa marginalização abre espaço o quê? Para a igreja, e aí eu não estou comparando, tá, as instituições, mas para a igreja, para o tráfico e para a milícia. Essas instituições, em que pese a diferença entre elas, né? Não estou botando todas no mesmo pacote, mas entendendo que elas crescem na ausência de políticas públicas. É esse o ponto que a gente tem que discutir. E hoje a gente vê um governo apoiado, por exemplo, em milícias. Claramente. Claramente. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir. E aí eu concordo plenamente com você. O trabalho do professor ou de algum, né, assistente social, não apenas o professor, é hercúleo. Porque não adianta. Uma vez eu estava conversando com um grupo de alunos exatamente sobre essa questão. Não adianta você chegar numa comunidade e começar a discutir sobre a importância das da preservação das instituições democráticas. Não que você não precise falar sobre isso, mas quando a pessoa está numa situação que não tem o mínimo para viver, o básico, a preocupação dessa pessoa é quem vai garantir a comida. Eu comecei a perceber que, assim, alguns debates que a gente levava, como, por exemplo, reforma trabalhista, e você fala para a pessoa, você vai perder direitos e tal. Só que a pessoa que vai perder direitos é que minimamente tem uma carteira assinada. Para a grande maioria da população, ela não tem carteira assinada. Então, aquilo já não atinge ela. Ou seja, até para você sofrer com a reforma trabalhista, você já é um grupo privilegiado que tem carteira assinada. Sim. A maior parte das pessoas pobres trabalha informalmente, não tem carteira assinada, não tem vínculo. Então, aquilo não faz sentido para elas. E é isso que a gente perde, às vezes, em vista. Que muitas coisas que a gente está achando que é importante é porque nós somos um pouco privilegiados, sim, de ter carteira assinada. Então, assim, uma coisa das pessoas sofrem a ausência totalmente do Estado, e quem está chegando nesses lugares são outros grupos, e esses grupos falam para ela quem ela deve votar num período de eleição, e elas votam porque são esses grupos que estão ali cotidianamente próximas a elas, ajudando elas. E, no final das contas, quem somos nós, assim, para fazer uma crítica e dizer que essa pessoa está votando errado, né? Pois é. E aí entra uma outra discussão, e eu acho que a pandemia trouxe isso que eu estava falando dos limites do neoliberalismo. Para mim, o limite claro é exatamente esse. Há questões que o mercado não vai dar conta, não tem como dar conta, e é o Estado que tem que garantir. Então, assim, eu não sou nenhum estatizante, eu não sou socialista, eu não defendo a coletivização, nada disso. Mas é óbvio que o liberalismo, o neoliberalismo ou o ultraliberalismo tem limites muito claros. E os limites são exatamente momentos de crise, porque o mercado funciona muito bem quando está tudo bem. Agora, quando você tem situações como foi, por exemplo, a crise de 2008, a bolha imobiliária, ou como está sendo agora, claro, agora numa dimensão muito maior, fica claro que o Estado não dá conta. Que o mercado não dá conta e precisa do Estado. E o Estado, no caso do Brasil, se mostrou ineficiente, absolutamente incompetente para buscar soluções a curto, médio e, com certeza, a longo prazo. Então, esse ponto é fundamental de reflexão nesse momento. Porque quando muita gente votou no Bolsonaro por causa do Guedes, do posto Ipiranga, como o próprio Bolsonaro define. Ora, ali estava se defendendo um projeto ultraliberal. Então, assim, não dá para acreditar que um projeto ultraliberal que não deu certo em lugar nenhum do mundo iria funcionar no Brasil.
Mas você pega a fala do Guedes, o Guedes defendia, claro que a gente sabe que não vai conseguir fazer isso, porque não há como, mas teoricamente ele defendia vender todas as empresas estatais brasileiras, porque com isso ele sanava a dívida e teria liberdade. Louco, assim, não dá nem para discutir, porque é óbvio que isso é inviável. É óbvio que isso é inviável. Mas mesmo ele não fazendo isso, só esse discurso, e aí é o discurso que aparece mais uma vez naquela reunião, quando ele propõe que pegue a massa de desempregado jovem, pague R$ 200 por mês para ir abrir estrada, sujeito a morrer, R$ 200 por mês. 1/5 do salário mínimo. Isso é trabalho escravo. Tinha que avisar ele, alguém tinha que bater no ombro dele e falar: ô, Guedes, deixa eu te falar, o salário mínimo é chamado de mínimo porque justamente é o mínimo que o trabalhador tem que receber, por lei. Sabe? Bater no ombro dele e avisar. Esse é o projeto. Esse é o projeto? É. Foi nisso que votaram? Foi. Uma coisa que não se pode dizer é que foram enganados. Foi bem claro. Foi bem claro. Obviamente que a questão da nova política é em si, mas é a trouxa. Quem acreditou nisso, um cara que é 30 anos deputado, 28, né? Acreditar na nova política, um cara do baixo clero, com todas as negociadas que o baixo clero, o Centrão faz, achar que essa é a nova política é inocência demais. Mas fora isso, que também ninguém acreditava, que mínimo de conhecimento sabia que isso era falácia para convencer eleitor com raiva do PT, é isso. Você está sendo seguido o programa eleitoral dele, as propostas do programa dele, que são terríveis para o Brasil. São terríveis para o Brasil. Tem uma autora que é Andy Brown, que a gente até está disponibilizando no nosso grupo de pesquisa a apresentação sobre o livro dela, né, que ela fala sobre a cidadania sacrificial e como o projeto neoliberal cola numa cidadania sacrificial em que todas as pessoas internalizam a ideia de que é preciso fazer um sacrifício em prol do bem econômico. Então, as pessoas se sujeitam a condições de trabalho que não são, que é a ideia da precarização, né? As pessoas perdem direitos trabalhistas, mas as pessoas viram empreendedoras. E aí você pega um exemplo ou outro de sucesso de empreendedor e você fala para a pessoa, olha, você pode ser esse exemplo de sucesso também se você se dedicar, se você correr atrás, e bota toda a conta, né, do risco em cima da pessoa, porque ela pode fracassar ou ela pode vencer. E aí, se você fracassar, a culpa é sua. Então, no final das contas, quando a gente está falando de Estado mínimo, é que a gente está dizendo que o Estado ele vai se ausentar de áreas como saúde, educação, que teoricamente, num país tão desigual quanto o Brasil, muitas das pessoas não conseguiriam pagar por saúde e educação. O Estado sai desses setores e deixa cada um por si correr atrás disso. Cada um por si, então, poder bancar. E se você não tem dinheiro para bancar por saúde e educação, então, sinto muito, você não vai conseguir sobreviver nesse mundo e a responsabilidade é toda sua. Então, o que ela critica é que, no final das contas, quando o Estado sai, as empresas entram, e as empresas entram ditando as normas, porque aí, no final das contas, você tem um Uber que bota as regras que ele quer e diz para as pessoas, você trabalha para mim se você quiser, se eu não quiser, tem milhares de pessoas que vão querer. Então, o Estado sai e não dita como as coisas minimamente devem ser, né? Deve existir um salário mínimo, deve existir um seguro-saúde, um seguro-desemprego, e deixam as empresas ditarem como as coisas então vão acontecer, porque alguma regra vai ter. Então, poderia ser uma regra estabelecida pelo mercado, pelas empresas, ou uma regra estabelecida pelo governo, que seria aquilo que a população deseja também, minimamente de bem-estar social. Mas, no final das contas, com o projeto neoliberal, o que se vê é que as próprias pessoas elas internalizam isso como sendo algo bom para elas. E às vezes a gente vê de fora e fala assim, mas como é que as pessoas vão defender um projeto que é contra elas, né? E no final das contas, a mídia, a televisão e todos os mecanismos de divulgação em massa faz com que as próprias pessoas internalizam uma verdade como sendo aquilo que é melhor
E por isso que é tão importante a gente que tem outro pensamento, outro posicionamento, tá aqui também dando a cara a tapa para falar sobre projeto neoliberal, sobre subjetivação e sobre outras possibilidades, né? Porque no final das contas a gente está dizendo, olha, existe outra possibilidade. Esse projeto neoliberal, ele não é o único. Existem outras coisas, existem outras maneiras de viver que preza o humano, que preza o bem-estar social, que preza a vida. Então, acho que isso é importante, porque, de modo geral, acho que a gente pode dizer que é um consenso entre um consenso de maioria, pelo menos, né? Claro que vão existir na academia defensores do projeto neoliberal, Claro que tem. mas não é, de modo geral, uma maioria, né? Você achar que na academia só tem esquerdopata é mais um delírio, né? Quem tá na academia sabe muito bem que isso não é uma realidade. Mas é aquilo, né? Aí entra na questão da doutrinação, que é outra falácia. Doutrinar, a questão da doutrinação é absolutamente outro mito criado. Outro Quem está inimigo em sala de interno, aula sabe. outro inimigo interno que eles elegeram e nós fomos Exatamente, que é o professor, né? O professor também é o inimigo interno nesse processo bolsonarista. E você estava falando a questão desse projeto neoliberal, da questão do empreendedorismo, né? E aí cai na discussão, que também é uma discussão que tem que ser trazida, que é da meritocracia, que é outra, vou chamar de desonestidade intelectual para manter o padrão educado. Porque você não pode discutir meritocracia se você não dá oportunidades iguais a todos. No dia que todos tiverem as oportunidades iguais, aí se eu falo isso, claro, você vira comunista, né? Como assim ter oportunidade igual para todos? Então, e aí eu também canso de ouvir, nesses últimos tempos, assim, mas o PT ficou 13 anos e não mudou nada na educação. Você consegue ter uma afirmativa com duas mentiras ao mesmo tempo, o que não é fácil. Primeiro, mudou. Quem conheceu a educação antes e depois do PT sabe que mudou. Sobretudo a educação superior. Agora, além disso, mudanças na educação só são sentidas em torno de 40 anos. São 2 gerações para você sentir as mudanças. No final das contas, você pega os grandes exemplos de educação, e você pega os grandes exemplos de educação que são hoje falados, desde a Coreia do Sul, com projetos diferentes, tá? Mas bem-sucedidos, desde a Coreia do Sul até a Finlândia, são projetos de mais de 40 anos. Então, assim, como é que você vai esperar? Mesma coisa, mas o PT teve 13 anos e não resolveu o problema da pobreza. Não vou nem entrar na discussão da questão da pobreza, porque isso é uma questão muito ampla para discutir. Agora, achar que 500 anos de história podem ser substituídos ou resolvidos com 13 anos de governo é uma inocência, para dizer o mínimo também. Não é isso, não vai acontecer isso. Agora, negar também os avanços... E aí eu não estou com isso fazendo uma defesa cega do PT, não, tá? Eu sou um grande crítico do PT em vários aspectos. Agora, negar os avanços sociais do período PT é também fechar o olho para a realidade. Ou achar que o PT é o criador do maior esquema de corrupção jamais visto na história da humanidade é outro equívoco. Aí basta ler uma dica de leitura, Estranhas Catedrais, do Pedro Campos. Tá? Que marca exatamente, que trabalha, foi prêmio Jabuti, inclusive, é a tese de doutorado do Pedro, que trabalha exatamente com a corrupção no período da ditadura. Aliás, com os mesmos grupos que estão no poder, ou ligados ao poder até agora. Empreiteiras e bancos, empreiteiras e que tais. Então, por isso que eu falo, a história permite claramente que a gente tenha uma visão mais crítica. E, claro, não é que todo mundo vai ser historiador ou professor de história, não é isso. Mas ter o mínimo de conhecimento para ter, inclusive, capacidade reflexiva para não ser manipulado por fake news. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter.
Porque, assim, algumas fake news, ok, você para, pensa, é possível, vamos investigar. Mas há fake news absurdas. Absurdas. Assim, que você não consegue sequer ter um argumento contrário, do tipo assim, vou contra-argumentar com o quê? Não tem como. Então, tá bom. Não tem discussão. Não tem espaço para discussão. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e discutir. A reflexão que a gente tem que fazer nos dias de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é exatamente essa. Que Brasil a gente quer, que Brasil a gente quer construir e como fazer isso. Esse deve ser o debate. E tendo em mente que a gente tem um inimigo, sim. Porque não se trata de... Porque você pode dizer, mas você tem que respeitar o diferente. Não quando esse diferente tem um projeto de exclusão, de eliminação. Não há problema no regime democrático, o diferente, o outro, o plural, né, é saudável, inclusive. No entanto, você ter um outro que nega o seu direito, os seus direitos básicos, e propõe a sua eliminação, seja literal ou seja simbólica, você não tem diálogo com essa pessoa, com esse grupo. E é isso que a gente tem que resistir. Resistir, defender as instituições e se organizar para as próximas eleições, que não serão fáceis. Não serão fáceis. Tanto as de prefeito agora esse ano, quanto as de 2022 para presidente, governadores, etc. Eu queria que você desse umas dicas para as pessoas de livros, né, de leituras, de livros importantes que marcaram a sua vida, que você acha legal compartilhar, para as pessoas poderem saber um pouquinho, correrem atrás também se elas quiserem. Claro. Bem, eu vou primeiro falar para a área de humanidades, sobretudo para a história. Eu acho que tem o livro do Mark Bloch, Apologia da História, que é uma referência obrigatória para todo historiador ou professor de história. Eu acho que isso é básico. Agora, para o público em geral, tem dois livros que, assim, eu estou relendo. Vou falar o que eu estou, nesse momento de quarentena, relendo. Estão até aqui na minha mesa. Tudo que é sólido desmancha no ar, que é do Marshall Berman, que é um livro que tem tudo a ver com os dias de hoje, apesar de ter sido escrito há 40 anos atrás, quase, do início dos anos 80, o livro. Foi traduzido aqui, acho que em 86, 87, um negócio desse. Que trata exatamente das certezas. Ele trabalha com o período do século XIX, final do século XIX, em que todas as certezas estavam se ruindo. Que é um pouco isso hoje, né? A gente está vivendo uma era aí de que as certezas são muito frágeis e tudo que a gente acreditava está sendo posto em xeque nesse momento. Então, acho que é uma leitura importante. O outro livro que eu estou relendo é O Labirinto da Solidão, do Otávio Paz, que é uma ficção, escrito nos anos 40, final dos anos 40, foi publicado em 1950, ou seja, no pós-guerra, que fala um pouco de México, do México, país do Otávio Paz, mas que também dá, sobretudo em alguns momentos no pós-escrito, ele fala, dá para pensar a nossa América Latina. Esse grande labirinto que é a América Latina, uma grande metáfora de uma América Latina que não se comunica, que não se conhece e, portanto, está num não lugar que eu acho que a gente precisa. E como professor de História da América, é interessante porque, assim, o Brasil é parte do continente americano. No entanto, inclusive na mídia, o senso comum reproduz muito assim: a América é Brasil e América. Assim, qual é o nosso lugar nesse cenário, nesse mundo, nessa globalização? Então, assim, eu acho que são dois livros que, para os dias de hoje, são assim, duas dicas que eu dou aí, quem puder, quem quiser, enfim.
tá Não, bom? e é fundamental, né? Você, como professor de História da América, há um desconhecimento tão grande de países que estão aqui tão próximos da gente e, ao mesmo tempo, a gente aprende tanto desde o do colégio sobre a Europa e a gente não conhece quase nada sobre países que estão aqui pertinho da gente e que Sim. talvez dialoguem muito mais, né? Dialogam muito mais com a nossa história, com o modo de São vida, né, muito que a mais gente teve. importantes para nós e talvez sejam a via de construção de um outro amanhã, essa unidade americana, que é algo que é pensado desde o século XIX. E no final das contas E, a gente estuda história europeia, né? Renascimento italiano, a gente fica lá apaixonado por aquelas obras de arte. Aí eu fui para a Itália e assim, eles não sabem onde é que fica o Brasil. E eu fiquei assim, como assim você não sabe onde é que fica o Brasil? A gente é um país continental, assim, é enorme. Como é que vocês não sabem onde a gente qual é o meu país? E eu fiquei assustada, assim, eles não sabem. Os italianos não sabem onde é o Brasil. E é não, isso é impressionante. geral. Isso é geral. Eu acho que a gente tem um olhar muito para fora. Aí isso dá para um outro bate-papo, que é pensar um pouco no pensamento decolonial, justamente para entender um pouco a partir. Porque há uma colonialidade do saber muito evidente, que a gente nem se dá conta, porque a gente reproduz sem saber, sem ter em mente isso. Então, e aí tem todo um conjunto com autores como Miolo, Quijano, Boaventura e tantos outros que justamente vêm questionando isso. E, na verdade, antes disso mesmo, os chamados pós-coloniais já questionavam isso, porque a gente tem um saber eurocêntrico. E aí a gente está sempre virado para a Europa e de costa para nós mesmos. E isso é absolutamente nocivo para a nossa construção, para a nossa construção identitária, até porque reproduz uma situação em que nós somos periferia. Ou seja, reproduz um projeto de dominação estrangeira. E aí não precisa ser a dominação direta, né? Imperialista, militarista. É a dominação cultural. Bom, esse é o ponto que a gente tem que refletir. A gente não valoriza a nossa cultura, a gente não valoriza, a gente tem o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, é um conceito assim muito interessante para a gente entender isso. Porque a gente valoriza, você falou do Ciro ainda há pouco, do Egito, a gente valoriza, claro, a história do Egito, o Egito Antigo, as pirâmides, mas a gente não se dá conta que aqui na América havia, na mesma época, populações com conhecimentos de engenharia, de arquitetura, muito maiores do que do Antigo Egito, que eram as populações incas, maias e astecas, por exemplo. Então, isso é só um exemplo pontual. Então, esse tipo de coisa, e é para isso que, na minha opinião, o estudo da história serve, para desconstruir certos paradigmas. Claro, no nosso caso, os paradigmas eurocêntricos são muito importantes e não é negá-los, mas é entender que eles são limitados. São limitados porque eles não dão conta de toda uma diversidade e de todo um processo histórico que não é unilateral. Até a questão até do Esse é o próprio ponto. Oriente, né? A gente não, pelo menos eu entrei na faculdade de História, não tinha nada sobre o Oriente. Então, assim, é uma Também. história que, assim, precisa ainda melhorar muito para a gente poder realmente falar que a gente está entrando em contato com diferentes culturas e se desconstruindo, porque é assim que a gente consegue se desconstruir também, né? Relativizar nossos valores, é o encontro com o outro. Tá terminando nosso tempo aqui. Eu queria Uhum. agradecer demais a sua presença, foi ótimo, aprendi muito e eu só tenho a agradecer. Se você quiser falar algum comentário final. Não, eu queria agradecer, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelas redes sociais. No Facebook é Fernando Castro, no Instagram sou Fernandão. Porque não dá para ver, mas eu sou um pouco grande, né? Que aqui eu tô, né? Tô diminuto aqui. Então, isso, estou à disposição e fiquem em casa, estudem e resistam. Obrigada, Beijos e Fernando. abraços. Obrigadão.
Boa Valeu, Priscila. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Depois a gente faz outros encontros, eu vou até chamar mais gente para debater temas específicos, a gente pode fazer isso também. Perfeito. Obrigada.